Boa noite, senhoras e senhores. Eu me chamo Raigon Ribeiro. Eu sou o comandante interino desse barco. O titular está sentado aqui. Agradecemos todos que escolheram fazer parte desse momento inesquecível. Você foi convidado para uma grande viagem. Espero que tenham sido recebidos e acomodados nos seus respectivos assentos da melhor forma possível. Esperamos que tenha um fim de viagem agradável. Uma salva de palmas para Jesus. Please evacuate this building. Please evacuate this building. Meu Deus. Please evacuate this building. Please evacuate this building. Meu Deus do céu. Please evacuate this building. Desculpa o transtorno. Tivemos alguns problemas na embarcação. Nosso navio ele foi detectado com um excesso de peso. Todos vieram com suas malas, mas eu tenho uma informação para você. Não dá para continuar com todas elas. Você vai precisar retirar algumas coisas da sua mala. Eu queria que você colocasse ela na sua frente e retirasse algumas coisas dela. Eu quero que traga minha mala aqui, por favor, que eu preciso ser o primeiro a retirar. Estamos no meio de uma viagem. A mesma distância de desistir, de chegar ao final, é a mesma distância de você desistir e chegar no final. Hoje é a mesma distância. Nessa viagem a gente precisa esvaziar nossas bagagens. E agora, o que fazer? O que tirar de uma mala? Tenho muitas coisas importantes que você deve estar pensando. Saiba que esse momento aqui simboliza a viagem da sua vida. E essa mala são todas as coisas boas e ruins que você carregou. E hoje nós queremos te convidar a tirar todas as coisas ruins da sua mala e colocar coisas boas. Mas como eu vou fazer isso? Semana passada o pastor disse que temos um pai e nós não somos órfãos. E eu quero te reafirmar isso. A única pessoa que pode te ajudar nessa noite, retirar tudo isso da sua mala, se chama Jesus Cristo de Nazaré. E Ele mandou um recado para você que está em Deuteronômio. Diz assim: sede fortes e corajosos, não temais e nem vos atemorizes diante dele, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará. Não temas e nem te espantes. Se você tiver medo durante essa viagem de retirar coisas de dentro da sua mala, não te atemorizes, não te espantes. Jesus está com você. Aconteça o que acontecer, eu sei que vai ser difícil, vai doer, mas saiba que no final tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Eu vou começar a esvaziar minha mala. Tenta imaginar a sua mala junto com você e você está abrindo ela. Imagine a sua mala. A mala da sua vida. Aqui tem todas as coisas que você trouxe. Coisas boas, ruins. Existem coisas que você precisa e deve retirar. A primeira coisa que eu vou tirar da minha mala hoje são os maus pensamentos. Achar algo de você que não condiz com o que realmente você é. São pensamentos tão negativos a respeito de você que nada que você faça é capaz de mudar isso. Isso impossibilita o início da nossa viagem.
É você olhar para dentro de si e achar que você não tem um mínimo valor, mas saiba que você tem um grande valor. Em Jeremias diz assim: Deus diz para você: pois eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal. Se na tua mente existem pensamentos negativos, sabe, baixa autoestima, inferioridade, incapacidade, menosprezo, Deus diz que o que Ele pensa de você não é nada disso. Ele quer dizer que você é importante. Eu quero te contar uma história de uma mulher. Em João capítulo 8, conta a história da mulher adúltera. Sabe, essa mulher, ela foi pega em adultério. E no tempo da Bíblia, as mulheres que eram pegas em adultério, elas eram apedrejadas. Jesus estava por ali, os fariseus foram até Jesus levando ela. E chegaram: Jesus, e agora o que a gente faz com essa mulher? E eles queriam trazer a Jesus assim uma pergunta que ele não tivesse resposta. Se ele dissesse que podia apedrejar, ele estava indo contra o ensino dele, que era o amor às pessoas. E se ele dissesse que não deveria apedrejar, ele estava indo contra a lei de Moisés. E agora o que ele vai fazer? Qual será o fim dessa história? Jesus vai mandar apedrejar? Jesus vai falar para não apedrejar? Se ele falar que tem que apedrejar, ele está indo contra a palavra dele. E se ele disser que não é para apedrejar, ele está indo contra a lei. E agora o que ele faz? Jesus, de uma forma magnífica, ele para e começa a escrever no chão. E os fariseus, eles levantam e dizem: Jesus, e aí, o que Jesus vai fazer com essa mulher? É para apedrejar? E Jesus está escrevendo no chão. Uma hora Jesus levanta e diz: se você não tem pecado, atire a primeira pedra. E ele volta a escrever. Ele começa a escrever. E de cabeça baixa, aquela mulher estava lá. E um por um foi embora. E Jesus continuou a escrever. E quando ele levantou, ele olhou para a mulher e disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: Senhor, não tem nenhum. E eu comecei a analisar essa passagem bíblica e fiquei me perguntando o que Jesus escreveu no chão. Isso é um entendimento meu, tá bom? Isso não está escrito. Quando Jesus estava ali no chão, ele estava escrevendo a história dela. E ela estava com um pensamento de medo, de baixa autoestima, que ela não tinha valor, que era isso. E Jesus, quando eles iam falando: Jesus, você é corajosa, você será uma bênção, você terá filhos, você casará, você será uma mulher de Deus. E ele estava escrevendo tudo. E quando ele levantou, falou: mulher, olhe, é isso que você é, e não aquilo que eles falaram. Não importa o que falem de você, importa o que Deus pensa de você. E a palavra de Deus diz que Jesus tem pensamentos bons ao nosso respeito. Pensamentos bons. E ela foi embora e se tornou uma grande adoradora de Deus. Existe uma canção que eu escutei quando eu viajei agora. Ela dizia assim: se é verdade que você tem milhões de pensamentos sobre mim, ó Pai, deixa-me ouvir a canção que o teu coração compôs para mim. Jesus tem uma canção no coração dele para você. E a verdade sobre você é aquela que Jesus diz que você é. Joga esses maus pensamentos fora. Joga eles fora. Embora assim comigo, de uma forma profética. Faça assim, faça assim. Diga: maus pensamentos, maus pensamentos, eu te lanço daqui. Glória a Deus. Mas vamos continuar. Abra sua mala. Pensa comigo. O que você precisa tirar dela?
Outra coisa, eu preciso tirar as decepções, as mágoas, elas precisam sair. Problemas que ocorreram no decorrer dos anos, que feriram tanto você, que parece que quando você lembra de tudo, você revive a história. Você já tentou de tudo, mas é uma dor contínua que impossibilita você prosseguir. Você estagnou, parou. Sabe, é como a âncora do teu navio, ela vai para o fundo e você nunca mais conseguiu tirar ela de lá. Sabe, você se sente assim por um relacionamento que não deu certo. A tua família, sabe, ela não te deu o amparo que você queria. Você se sente assim por tu nunca ter casado. Você perdeu alguém que você ama muito e você começou a se sentir assim. Você está vivendo uma situação de desemprego. Você sempre sonhou em passar um concurso, mas nunca conseguiu. Você vê todo mundo conseguindo os seus objetivos e você não. Você se sente só. E vem aqueles maus pensamentos, as mágoas. E você guarda tudo isso. Guarda isso. Mas eu tenho uma outra história para você. 1 Reis canta a história de uma viúva chamada Viúva de Sarepta. Essa mulher, ela tinha tudo para ser decepcionada e magoada com a vida. Ela era viúva. Entenda comigo, nesse tempo era muito importante ter marido, porque era o marido que dava o sustento para casa. Ela não tinha mais marido, perdeu o marido, tinha um filho pequeno. A única esperança dela era aquele filho que ela tinha. E um homem de Deus chega e diz assim: eu preciso muito comer, você pode me dar alguma coisa para comer? Ela diz: meu senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha, e eu vou dar comida para mim e para o meu filho, e depois a gente vai morrer. Ela estava altamente sem esperança. E o homem de Deus diz assim: dê para mim, que você vai ter comida com abundância. E ela pega em um ato de fé, ela vai lá e entrega. Entenda, você que se decepcionou um dia, você decide novamente confiar em alguém, e você se decepciona de novo, é muito difícil você voltar a confiar. Mas essa mulher se decepcionou um dia por perder o marido, e depositou de novo a confiança nesse homem de Deus, e deu tudo que ela tinha para ele. Eles comeram, se fartaram, e depois de um tempinho, ela foi até lá o seu filho, e o seu filho estava morto. E ela começou a pensar: meu Deus, e agora? Eu tinha um marido, eu perdi. Primeira decepção. A única esperança da minha vida era o meu filho, e eu perdi. Eu tinha um pouquinho de comida, eu dei. Jesus, eu dei tudo que eu tinha para o Senhor, e o Senhor tira aquilo que eu tinha de mais importante. Sabe o que ela faz? Ela vai lá com essa pessoa, com esse homem de Deus, e diz: olha aqui, o meu filho morreu. Muitas vezes você pode pensar assim: você entrega as coisas a Deus, e Deus não te entrega no tempo que tu queres. E tu começa a pensar: mas Deus, eu te dei isso, eu te dei meu filho, eu te dei a comida que tinha na minha casa. Saiba que o tempo nosso não é o tempo de Deus. Ele tem um tempo determinado para todas as coisas na face da terra. E quando ela olhou e disse: olha, está aqui meu filho. E o homem de Deus olhou aquela criança morta, pegou ela, carregou, levou para o quarto, colocou ela lá e ficou carregando ela 3 vezes. E na terceira vez o menino ressuscitou. A esperança voltou. E ele foi lá e levou a criança até a mulher. E eu fiquei analisando: Jesus, que maravilha isso. Sabe o que Jesus fez eu pensar? Ele falou: Raigo, é assim que eu faço. Você está sem esperança? Da única coisa que você tem para Deus, Ele vai lá no quarto dele e vai fazer ressurgir de novo. Aí Ele vem com você. Ele fala: toma a tua esperança de novo. Viva. Toma a sua esperança. Deus está ressurgindo, ressuscitando a tua esperança. Que decepções e mágoas que um dia te fizeram estar num estado deplorável, Deus está te chamando para um tempo de alegria intensa. Faça comigo. Joga as mágoas, joga as decepções. Terceira,
tirar mais uma coisa daqui. Pensa comigo, o que você precisa tirar da sua mala? Essa é a última coisa que eu tenho que tirar da minha mala. É o medo. Sabe o que é o medo? É a reação protetora e saudável do ser humano. O medo é que te faz pensar de forma lógica antes de tomar algum tipo de decisão que acarrete danos para você. E a gente tem alguns reagentes quando se trata de medo. Quando você está com medo, ou você enfrenta ou você foge. Se você ver uma barata e você tem muito medo de barata, olha para o seu pé. Você vai ver que o seu pé é muito maior do que a barata. Dá para enfrentar. Mas se você tem medo de injeção como eu, é melhor correr. Mas quando você está com medo, ou você corre, ou você foge. Ou você corre, ou você enfrenta. Até aí está tudo bem. Todos nós sentimos medo. Isso ajuda a gente a não, viver em total perigo. Mas quando é que o medo começa a se tornar uma coisa difícil de conviver? É quando ele se torna pavor. É quando você olha o medo e não consegue, ficar tranquilo. Você fica apavorado. O seu coração começa a tremer. A sua mão começa a suar. Você fica pálido. Você fica apavorado. Independente do que seja. Quem já sentiu esse pavor? A gente chama de síndrome do pânico. Já é um estágio acima do medo. Pessoas vivem assim. Você pode achar que não, mas ela está no seu lado, morrendo de medo. Ela olha para um lado, olha para o outro. Tem medo de andar na rua sozinha. Ela tem medo muitas vezes de conversar com as pessoas. Ela tem medo de entregar o seu coração, com medo de decepções. Ela tem medo de um monte de coisa. E nós não sabemos. Muitas pessoas passam por isso. E eu estudando sobre isso, existe um tratamento e eu achei ele muito interessante para pessoas que sofrem dessa síndrome. Se você tem pânico de avião, um medo intenso, o tratamento é o seguinte: você começa a fazer atividades semelhantes a um voo de avião. Você sobe em grande prédio para ver a altura. Você entra em avião parado. E aos poucos você vai deixando o medo. Mas como disse o estudo, isso demora, irmãos. Você precisa liberar a confiança para outra pessoa. Você precisa confiar nela. Quando você está com muito medo, você procura alguém que você se sinta seguro. Eu quero te contar mais uma história, que é de Sadraque, Mesaque e Abidnego. São 3 jovens maravilhosos na Bíblia. Tinha um rei chamado Nabucodonosor. Ele fez uma estátua imensa, grande, e disse que todo o povo tinha que se prostrar diante a estátua. Mas esses 3 homens eram homens de Deus. Disseram: não vamos nos prostrar. Fizeram um chamado, chamaram todo o povo. E todo mundo se prostrou. E os 3 não se prostraram. E se não se prostrassem, o rei ia jogar eles numa fornalha de fogo. E os 3 não se prostraram. Levaram eles até o rei falou: por que vocês não se prostraram? Ele disse: só adoro a Deus, e só a Ele eu me prostrarei. Então o rei falou o seguinte: eu vou jogar vocês na fornalha e vou aumentar 7 vezes mais o fogo que existe nela. Pensa comigo, será que eles não estavam com medo? Muito medo. Mas eles tinham uma pessoa que eles confiavam ainda mais, onde eles depositaram o medo. E eles foram para esse lugar, jogaram ele nessa fornalha. Pensa comigo, era quente, ficou 30 vezes, 50, 100 vezes mais quente. E jogou ele lá. Passou o tempo, o rei começa a olhar lá dentro da fornalha. Mas a gente jogou 3 pessoas. Tem 4 pessoas lá dentro. E eles estão dançando. E ele disse assim: e esse quarto tem semelhança
ao Deus. Sabe o que ele fez? Manda tirar Sadraque, Mesaque e Abednego. Tira eles de lá, tira eles de lá, tira eles de lá. E quando eles saíram, sabe o que o rei falou? Agora não se adora outro Deus, se não for o Deus de vocês aqui nesse lugar. Sabe, não importa o medo que você sinta, Deus está te capacitando para algo melhor, para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Eles estavam com muito medo, eu tenho certeza. Mas sabe o que eles fizeram? Depositaram o medo dele em Jesus. Medo, tu não tem lugar nesse lugar. Esse lugar é teu, Jesus. E medo, não há espaço aqui. Não há espaço aqui. Se você sente medo nesse momento, Jesus está te curando desse medo. Está te curando, te libertando. Em nome de Jesus. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Eu tirei 3 coisas da minha mala. Pode passar. Mas existe uma quarta coisa, que particularmente não foi eu que escrevi, mas Deus ele colocou em meu coração. E ele está nesse lugar aqui. Quando a gente começou, a gente disse que o bom homem tira do seu bom tesouro boas coisas. E o tesouro dos filhos de Deus se chama Arca da Aliança. Aqui que a gente guarda o nosso tesouro, que simboliza a presença de Deus. É na presença de Deus que a gente guarda o nosso tesouro. E nesse momento eu queria que você baixasse a sua cabeça, que toda a igreja me ajudasse a orar silenciosamente enquanto eu leio essa carta que Deus escreveu para você. E ela está aqui. Que Deus escreveu para você tem o seguinte título: Carta de um homem que escolheu morrer. E a carta dele diz assim para você: eu nasci muito antes de tudo existir. Na realidade eu fiz tudo existir. Por muitos e muitos anos morei com o meu pai, e para mim sempre foi o melhor lugar para estar. Mas com o passar dos anos eu observava a criação e ela vivia triste, infeliz, desanimada, sem perspectiva de vida. E resolvi fazer um sacrifício para que eles pudessem recuperar o ânimo de viver. Decidi sair da casa do meu pai e ir até esse povo que estava sofrendo. E pensei, mas como entender essas pessoas que sofriam, se não viver como elas? Então precisei viver tudo que elas vivem. Nasci em uma família pobre. Não tinha nem uma maternidade para minha mãe dar à luz. Eu nasci dentro de um estábulo. Minha primeira cama foi o lugar onde os animais tomavam água. O tempo foi passando e eu vivi a minha infância como realmente se deve. Brinquei, subi em árvores, tinha o meu carrinho, meus amigos. Poxa, que época! Até que chegou a minha adolescência e juventude. Passei por todas as dificuldades que um jovem passa. Tive vontade de namorar, conhecer festas, drogas. Tive os meus dias tristes, que só tinha vontade de ficar no meu quarto. Mas o tempo passou e consegui superar todas essas coisas sem me entregar a nenhuma delas. Até que o dia me tornei mais maduro. E aos 30 anos comecei a fazer o trabalho que fui enviado. Escolhi 12 pessoas comuns, com dificuldades e pecados, e comecei a ensiná-las que elas tinham um pai. E não estavam só. Passei anos ensinando sobre esse pai e o amor dele por todos, até que o dia do grande sacrifício chegou. E como demonstrar esse amor que sentia,
se não fosse por um grande sacrifício. Amor, de palavras você deve ouvir todos os dias, mas de sacrifício de vida, só eu que fiz por você. Pessoas afirmaram algo sobre mim antes de eu morrer, que dizia: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, pois ele deu a sua própria vida, levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo para que fossem perdoados. Sabe o que quero dizer com isso? Eu sei o que é sofrer, o que é sentir dor e ninguém entender, o que é chorar e ninguém poder fazer nada, gritar e ninguém ouvir, chamar e ninguém vir. Eu entendo você, eu sei como você está se sentindo, eu sei o peso que você carrega, mas eu preciso que você saiba de uma última coisa. A palavra de Deus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vem, filho, para os braços do Pai. Assinado Jesus Cristo de Nazaré.